Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu amo a vida de igreja. Tem algumas coisas que se repetem, cada final de semana acontece de eu estar num lugar, né? Mas tem coisas que se repetem em todos eles. Uma delas se chama agenda da semana, né? Eu acho que toda igreja hoje tem agenda da semana. E toda vez que acaba a agenda da semana, alguém sobe para reforçar a agenda da semana. Hoje eu vi o Medina fazendo isso toda vez que eu vou ministrar na minha casa, o sonho de Deus lá em Taubaté. Olha, não esquece de reforçar tal coisa da agenda. Eu falei, cara, isso se repete em toda a igreja religiosamente. A gente tem a agenda e tem o reforço da agenda. Mas é incrível. A gente gosta tanto de igreja que quando a gente está de férias, a gente fica caçando um lugar que a gente está, uma igreja para a gente ir. Porque é meio que um vício, né? A gente ama estar em comunhão. Eu amo estar aqui, amo estar com vocês. Nesse momento nós estamos em família, cada um num canto. Meu filho está num lugar, minha filha está num lugar, minha esposa, mas cada um está num culto nesse momento. E eu queria reforçar também, eu falei de reforçar da agenda, reforçar alguns avisos que eu fiz ontem para quem não estava aqui. Eu trouxe 6 livros, 5 deles meus, um da Leila, da minha esposa. O mais recente deles, que foi publicado ano passado, é esse aqui, se chama Engenharia da Família. Esse livro é um manual de Deus para a edificação de uma família, tanto para você que é solteiro e quer entender como construir uma família diante da palavra de Deus, como você que é casado e pode, através desse livro, entender alguns princípios, desde o relacionamento conjugal, a relação de Cristo com a igreja e a comparação da relação do homem com a mulher, a educação dos filhos, gestão financeira, gestão dos pensamentos. É um livro bem completo. Eu trouxe também o Maturidade e Destino, que fala sobre os 5 ministérios, a importância deles na igreja. O livro da Leila também é incrível, tem muitas mulheres usando, inclusive para discipulado, mas apesar de não ser um livro exclusivo para mulheres. E eu falei também que eu estou todos os meses lançando e-books gratuitos nas redes sociais, e desse mês vai ser sobre a definição correta do que é amor. Então, se você tiver interesse, é só me seguir ali no Instagram. E daí todos os meses eu deixo o link para você baixar gratuitamente. Inclusive, quando você baixar o desse mês, você tem acesso aos anteriores, tá bom? Se você não segue, Cristiano Miranda AP, @Cristiano Miranda AP no Instagram. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu quero falar hoje de um assunto que eu acredito que seja uma ferramenta poderosa para a tua vida, uma palavra bastante prática que vai te ajudar com certeza no teu dia a dia e a compreender umas realidades importantes para que a gente possa ter uma gestão de vida mais sábia. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Bom, esse texto de Eclesiastes fala 2 coisas importantes: que existe uma beleza quando se entende as etapas e as estações da vida. Deus construiu a vida de uma maneira que nós temos estações exatas para serem vividas a seu tempo. Tudo que a gente sabe viver a seu tempo é belo e é incrível diante de Deus. Tudo que você vive fora do tempo traz consigo algumas consequências que são bastante negativas para as nossas vidas. Agora, esse mesmo texto de Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu quero que você vá comigo lá para Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e coloca o homem para viver no jardim. Aquele ambiente era um ambiente onde não se havia tempo. Irmão, se você chegasse naquele momento para Adão e perguntasse para ele que horas são, ele não ia saber do que você estava falando. Não se tinha noção do que era minuto, não se tinha noção do que era segundo, não havia o conceito de pressa, ou não havia o conceito do que é estar atrasado, porque era um ambiente eterno, não tinha a interferência ou ação do tempo. Você imagina que o ser humano, Deus projetou você e eu para viver na eternidade. O tempo não faz parte, e é importantíssimo você entender isso, porque quando qualquer elemento, qualquer objeto, qualquer coisa criada para um ambiente, ela é criada para funcionar bem nesse ambiente. Então, se você pegar, por exemplo, um navio, ele é criado
ele é construído para funcionar no oceano. Você não pode pegar um navio e achar que ele vai ser um bom elemento para funcionar no seu dia a dia, para levar os seus filhos para a escola. Não vai funcionar. É caro, é incrível, é grande, mas ele foi feito e desenhado para algo específico. Assim também, quando Deus cria as coisas, cada coisa ele criou específica para um ambiente onde funciona. As plantas, elas funcionam quando elas estão na terra. Se você tirar a planta da terra, ela não vai funcionar. Os peixes funcionam na água. Se você tirar o peixe da água, ele não vai funcionar. E assim também o homem foi criado para funcionar na eternidade. Quando o homem, através do pecado, rompe a sua relação com Deus, a palavra diz que Deus falou assim: se você comer do fruto, certamente você vai morrer. A serpente fala assim: isso não é verdade, se você comer do fruto, seus olhos vão se abrir. A pergunta que eu te faço é: quando o homem come do fruto, o que aconteceu? Ele morreu ou os olhos dele se abriram? Quem tinha razão? Deus ou a serpente? Sabe, se você lê sem a compreensão clara do texto das escrituras, pode ser que você fale: a serpente tinha razão, porque o homem come e acontece exatamente o que ela falou. Os olhos se abriram, mas ele não morreu. E eu acredito que Adão saiu de lá e falou assim: nossa, a serpente tinha razão, não deu nada, eu comi e estou vivo. Só que os olhos deles foram abertos. E os olhos serem abertos para Deus significa a morte. Você não consegue mais ver a partir de uma lente eterna. Agora você vê a partir de uma lente temporal. E o homem começa então a se tornar escravo do tempo. Nesse momento que o homem se torna escravo do tempo, ele está morto, afastado de Deus. Ele perdeu a eternidade. Ele perdeu o ambiente onde ele foi construído para funcionar. Ou seja, nós naturalmente hoje nascemos dentro de um lugar que nós não funcionamos bem. Lidar com o tempo não é uma coisa simples para nenhum de nós, porque nós não nascemos para lidar com o tempo. Quando você nasce, já tem um relógio, uma contagem regressiva, contando os dias da sua morte. A gente caminha cada dia em direção a um fim. Só que nós não fomos projetados para isso. Você não foi projetado para envelhecer. Você não foi projetado para enfermidade. O tempo traz junto consigo um aspecto que se chama corruptibilidade. Tudo que está exposto ao tempo se corrompe. É a mesma coisa que você pegar uma barra de aço e deixar exposta a sol e chuva. Ela vai se corroer. É o processo de ferrugem, é um processo de oxidação, exposição ao tempo. Se você cortar uma maçã no meio, depois de alguns minutos você volta, ela está marrom, está exposta ao tempo. Tudo que se expõe ao tempo se corrompe. E nós estamos expostos ao tempo. E como aprender a viver essa nova vida num ambiente onde nós não fomos criados para funcionar bem? É disso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, porque é algo extremamente importante que nós não nos damos conta. Como você administra o tempo? Você consegue entender que foi o tempo que trouxe junto com ele a ansiedade? Ansiedade, que é essa falta de dificuldade, falta de sabedoria para lidar com o presente, a expectativa com o futuro. Isso tudo tem a ver com uma linha cronológica que não existia na eternidade. Adão não poderia nunca compreender se a gente chegasse para ele e falasse assim: Adão, ora por mim, eu estou com uma crise de ansiedade. Ele falou: o que é ansiedade? Eu estou preocupado com amanhã. Preocupado com amanhã. O que é o amanhã? Sabe, entender a cronologia do tempo é uma coisa que nasce a partir do pecado. Quantos de vocês conseguem entender isso? Amém? E essa ferida gerada no homem, né, que passa a ter que lidar com esse ambiente desconhecido que é o tempo, traz junto consigo a cultura da velocidade, que foi avançando a cada dia mais, e hoje nós estamos como sociedade no momento mais acelerado da história humana. Eu acabei de concluir uma pós-graduação em neurociência,
E hoje já está comprovado cientificamente que muitas das doenças que nós estamos vivendo atualmente, inclusive o aspecto de déficit de atenção, autismo, todo o crescimento desses tipos de realidades que anteriormente não se tinha no volume que tem hoje, estão totalmente ligadas à aceleração do cérebro. Hoje você pega uma criança de 1 ano de idade, ela antes de aprender a falar, ela já está fazendo assim com o dedinho para virar uma tela de iPhone. Ela já tem, com 5 anos de idade, mais informações que um rei tinha na época de Davi. Agora, como que o cérebro humano lida com essa velocidade, com essa aceleração? Hoje, existe uma pressão sobre os nossos jovens que eles conquistem cada vez mais cedo. Eu não sei vocês aqui, mas todas as vezes que eu me deparo com aconselhamento de jovens na igreja que eu faço parte, eu vejo jovens que muitas vezes estão frustrados com seus 19, 20 anos de idade, achando que já não tem tempo para algumas coisas. E eles falam assim, alguns deles. Eu atendi acho que uns 2 meses atrás, um jovem de 25 anos falou assim: Cris, eu estou muito mal porque minha vida nada dá certo. Meus negócios, eu falei, como que é? Com 25 anos a sua vida não dá certo? Então se para você não está dando certo, imagina eu que tenho o dobro da tua idade. Com 25 anos o cara já se sente frustrado porque não conseguiu alcançar o sucesso que ele gostaria. Com 25 anos eu estava começando a minha vida. Agora existe cada dia mais cedo uma pressão, porque qual é o parâmetro de comparação do jovem? As redes sociais. E daí ele vê um outro cara com 16 anos que gravou um vídeo no TikTok e ficou milionário, e ele acha que com 18 anos ele tem que ser milionário. Antes você tinha como ambiente de comparação o bairro onde você nascia. Hoje você tem como ambiente de comparação o mundo. E nesse mundo que você tem acesso através da internet, é tão injusto porque você só se compara com o melhor das outras pessoas. Ninguém posta nas redes sociais a sua pior versão. Ninguém posta um dia comendo um arroz com ovo frito. Não, você vai postar sempre quando você está no melhor restaurante, com a melhor roupa, fazendo as melhores experiências. E daí quem está te vendo no momento de sofrimento está falando: dá tudo certo para ele, não dá certo para mim. E existe uma pressão para que cada dia mais cedo eu alcance sucesso e eu alcance respostas para as minhas questões. O mundo digital tem intensificado essas lógicas, essas comparações, e essa pressa tem cobrado um alto preço nessa geração. Tem algumas pesquisas que revelam que mais da metade dos adolescentes, olha só, mais da metade dos adolescentes relatam ansiedade e burnout pela pressão de definir cedo o que serão no futuro. Eu vi isso dentro de casa. Minha filha, 1, 2 anos atrás, na indefinição de vestibular, nessa fase de 16, 17 anos, cara, começou a ter crise de ansiedade, pressão. O que eu vou ser? Eu falei, calma. Se você não passar na faculdade, você faz cursinho. Se não passar no cursinho, você faz... Eu falei assim, tira essa pressão sobre você, você não tem obrigação de entrar agora. E a gente tentava de alguma forma dar uma válvula de escape para aquela pressão que ela mesma estava se impondo. E não só a pressão da conquista, a pressão de cada dia mais baixar a idade das coisas. Em Boston, nos Estados Unidos, a liberdade que foi colocada para os adolescentes terem suas vidas sexuais ativas cada vez mais cedo tem gerado, inclusive, a liberdade para que eles façam aborto sem que os pais saibam. Eu conheci uma médica em Boston, que ela trabalha num hospital, e ela falou assim: Cristiano, eu recebo meninas com 12, 13 anos grávidas, que chegam ao hospital, me pedem para fazer o aborto, e eu não posso avisar os pais delas que elas estão fazendo isso, porque a lei dá liberdade a elas que com essa idade tenham relações e façam aborto sem que os pais saibam. Nós estamos trazendo cada vez mais para baixo como sociedade a pressão sobre crianças que não estão preparadas, como diz o livro de Eclesiastes, totalmente fora do tempo, da estação adequada. E se Deus fez uma estação correta para cada coisa, para que nós possamos, nesse caminho de retorno à eternidade, saber lidar com o tempo. Ontem foi falado isso na conferência. A Bíblia é um livro de administração, e ela nos ensina, entre outras coisas, a como administrar a vida,
a partir da realidade que nós vivemos hoje. A consequência da queda está aí. Nós temos que saber lidar com o tempo. E como que eu lido com o tempo? Entendendo as estações. Na sexta-feira, eu até postei isso nas minhas redes sociais. Na sexta-feira foi um dia interessante para a gente. Meu filho estava com as malas prontas, indo para os Estados Unidos a trabalho, com 22 anos. A minha filha de 18 anos com as malas prontas, saindo cedo de casa para um congresso de medicina. E eu me vi 6 horas da manhã com a Leila na porta de casa, me despedindo, enviando um para um lado, o outro para o outro, e nós dois ficamos dentro de casa. Sabe, o pessoal fala da síndrome do ninho vazio. E meu pai até me chamou e falou assim: como que vocês estão aí, com um para um lado, um para o outro? Eu falei: pô, estamos felizes demais. Estamos felizes demais. Não tive uma ponta de tristeza, porque eles estão saindo enviados, estão saindo na estação correta, estão saindo da maneira correta. Então tudo que é feito e vivido dentro da estação correta traz bênção, traz plenitude. Toda a sensação de vazio, de frustração está exatamente por nós não compreendermos as estações da vida e viver as realidades fora do tempo. É a adolescente que engravida. O problema está em engravidar? Não, o problema está na gravidez fora do tempo. É aquele namoro que traz marcas, tá? O problema está no namoro? O problema está na questão do tempo adequado para todas as coisas. O problema está quando você não entende que você não está preparado. Esse problema, ele percorre inclusive a realidade ministerial. Quando nós levantamos ao ministério pessoas que não estão preparadas, não tem uma maturidade de vida para assumir realidades de tanta responsabilidade como o ministério. Tem um sociólogo, Hartmut Rosa, que ele chama isso de aceleração social. Um ritmo frenético que torna impossível acompanhar o presente. Então nós vivemos alienados, sempre correndo atrás de algo que escapa das nossas mãos. E essa alienação corrói as relações e promove frustração existencial. Então nós vemos um grande número de pessoas completamente frustradas. Porque desde a separação do homem de Deus, a vida a partir do tempo, ela não é algo natural. O natural para nós é vivermos na eternidade. Então, entender que administrar o tempo. Quantos de vocês têm facilidade para administrar a sua agenda, pessoal? Quantos de vocês têm facilidade para administrar o tempo no teu dia a dia? Quantos de vocês têm facilidade para uma vida de disciplina diária? Tempo de comer, tempo de fazer uma atividade física, tempo de estudar. Muitas pessoas estão se perdendo na administração do tempo. Por quê? Porque não é natural. E se não é natural, nós temos que ter foco e entender que isso é importante, é urgente, para que nós saibamos. Se você administra mal o tempo, você administra mal toda a sua vida. Quantos casais eu já aconselhei que o problema é que não tem mais tempo um para o outro? Está administrando mal o casamento? Tá, mas como consequência de administrar mal o tempo. Essa falta de habilidade para lidar com o tempo se torna uma arma poderosa para as trevas. Sabe por quê? Porque hoje o grande alvo do diabo não é te levar a pecar. Todo pecado já tem solução. A cruz promoveu a solução para qualquer pecado que você cometeu ou que você venha cometer. A gente coloca tanto enfoque no pecado, mas a verdade é que o teu pecado já tem solução. O sangue de Jesus garantiu o perdão dos teus pecados no passado e dos teus pecados que você venha cometer. Qualquer situação, se você se arrepende, já tem a provisão da solução do teu pecado. O diabo sabe disso. Ele sabe que o pecado não é o que ele tem de mais forte hoje nas mãos contra você. Sabe qual é a maior arma das trevas no tempo atual? Não é te levar a pecar, é te levar a perder tempo. Porque o tempo que você perde, você não consegue recuperar. E quando você perde tempo, você traz uma série de consequências sobre a sua vida. Perdemos a capacidade de discernir as estações, não sabemos mais definir o que diz respeito a cada uma delas, e a gente não sabe nem como agir. Por exemplo,
eu vejo muitas pessoas confundindo a palavra luta com a palavra prova. Você encontra alguém, o cara fala assim, você pergunta para a pessoa, como que você está? Fala, estou na luta. Daí na outra semana eu estou na prova. Você está na luta, eu estou na prova. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é luta, outra coisa é prova e outra coisa é consequência. Eu vou explicar para você. Porque a nossa mente, que não está preparada para lidar com o tempo, porque é uma mente eterna, precisa entender com clareza algumas coisas. Quando você comete um erro no passado, você criou alguma situação que todo erro do passado traz consequência para você. Consequência de erros, toda a palavra consequência está conectada a passado. É algo que você fez, que você semeou, bem ou mal, e está você colhendo hoje. Então, se você entender que o que você está vivendo hoje é consequência do teu passado, você entende como resolver. Isso não é o diabo na tua vida, isso é consequência de algo que você fez. Só tem uma maneira, você ir remir o que você fez. Quando Jesus encontra com Zaqueu, ele encontra um homem que tinha uma série de consequências do seu passado, e ele fala assim, eu tenho como resolver isso. Não é um problema de Deus, não é um problema do diabo, eu tenho que ir restituir quem eu roubei. Isso é consequência, está ligado a passado do que você fez. Agora tem uma realidade que é presente. Todas as vezes que você está diante de uma realidade presente no tempo atual, Deus está sempre buscando em nós a vida de Cristo. E para nos lapidar e para nos despojar de Adão, Ele nos envia provas. O que são provas? Provas, elas não vêm do inferno, provas não nascem do diabo. Provas nascem de um Deus que nos ama e quer nos lapidar para encontrar em nós a Cristo. Nós somos provados para sermos aprovados. Você precisa entender se o que você está vivendo é uma prova ou se o que você está vivendo é uma consequência. Consequência é o teu passado, prova é o presente. Você tem que viver a prova. E luta. Luta tem a ver com o futuro. Todo momento que você está diante de uma realidade que você vai avançar, que Deus tem algo preparado para o teu futuro, a única tentativa do inimigo se opor é oferecer para você resistência, e por isso vem a luta. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Só que tem uma coisa, se a nossa luta contra principados e potestades, isso não pode nos trazer temor, porque a Bíblia fala que em Cristo nós estamos assentados acima de principados e potestades. Então essa luta é só uma questão de discernimento. Você sabe quem é teu adversário, você sabe aonde você está e você sabe aonde ele está. Você só não pode desprezar a realidade que ele vai sempre tentar se opor para que você avance. Isso é luta. Está claro para vocês? Não adianta você se colocar em guerra, em campanha de jejum e oração para vencer algo que é consequência do teu passado. Não adianta você se colocar jejum, oração, batalha por os irmãos para interceder por você, por uma prova de quem está mandando é Deus. Você vai lutar contra Deus? Agora, quando você está diante de uma luta, uma resistência para que você avance, daí sim, as nossas armas são poderosas em Cristo, para que nós não sejamos detidos por toda a tentativa do inimigo de se opor a nós. Quantos entenderam isso? Agora olha só, se nós estamos numa realidade hoje, que entender o tempo é fundamental, se os jovens estão cada dia mais sendo pressionados a fazer as coisas antes do tempo, o que você acha da galera da nossa geração? 40, 50, 60 anos. Eu encontro pessoas que com essa idade acham que a vida já acabou. Esses dias eu fui numa feira, num negócio de profissional com meu filho, e eu encontrei um homem que era o proprietário daquela empresa, e eu falei, cara, eu acho incrível a sua empresa. E ele falou assim, nossa, Cris, eu comecei essa empresa depois da pandemia. Eu sou engenheiro de formação, mas na pandemia tive uma série de dificuldades e acabei migrando para essa área. E falei para minha esposa, é minha última tentativa, afinal eu já estou com 50 anos. Eu falei, sério, cara? Você acha que é a última tentativa, afinal, porque você está com 50 anos? E eu que tenho 52, então você está falando que para mim não tem nem mais jeito. E daí ele falou assim, você não pensa assim? Eu falei assim, não, eu não acho que com 50 anos nós estamos na última tentativa, eu acho que a vida nem começou.
Ele falou assim: por quê? Eu falei assim: cara, eu não vou entrar nos aspectos espirituais nem bíblicos, eu vou te mostrar um vídeo. E eu quero mostrar para você o mesmo vídeo de uma pesquisa muito séria que foi feita, que eu mostrei para aquele cara. Eu quero que vocês vejam esse vídeo para que vocês entendam o que hoje já está comprovado com relação qual é a idade mais produtiva da vida do homem. E você vai se lembrar sempre desse vídeo. Pode ser você uma jovem, pode ser você um adolescente, ou pode ser você um senhor de 60, 70 anos de idade. Eu quero que você assista esse vídeo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, ou que eventualmente venham assistir essa palavra pela internet, vão mudar a sua percepção do futuro a partir desse vídeo. Amém? Então fique atento, eu quero que você assista comigo. Você sabia que a idade mais produtiva da vida entre os 60 e os 70 anos? Inacreditável, né? A segunda mais produtiva é dos 70 aos 80 anos. A terceira mais produtiva é dos 50 aos 60 anos. Já imaginou isso? As maiores empresas, as grandes empresas, os CEOs têm em média 63 anos. A idade dos papas é de 73 anos. Veja só, dos chefes da nação, os presidentes da república, 62 anos. Isso foi um trabalho publicado no New England Journal of Medicine. É uma das revistas mais conceituadas que existem. Você vê que quando você chega aos 50, 60 anos, você está no auge, tanto intelectual quanto emocional. Isso é o que faz a pessoa ser mais eficaz. Agora, se você ainda chega nessa idade com uma boa musculatura, porque é isso que você precisa para ter uma cabeça boa, você precisa ter músculo, sim senhor, porque a falta de músculo que está ligado ao aumento de demência. Você chega nessa idade com aumento de músculo e você chega nessa idade ainda com uma quantidade adequada de hormônio. Pode ser um hormônio que você esteja produzindo, no caso do homem. A mulher não, a mulher o ovário não produz mais, mas o homem às vezes consegue manter a produção hormonal de testosterona dele. Mas se não tiver com essa testosterona adequada, não tem mal nenhum fazer um implante, colocar um pouquinho a mais de testosterona, ou usar um gel também de testosterona, usar suplementos, dormir bem e ter uma boa qualidade de vida com atividade física e com bastante músculo. Aí, meu amigo, ninguém te segura. Então, parabéns aos sexagenários, aos septuagenários, aos octogenários. Nós dependemos dele, hein? Vocês não acharam interessante esse vídeo? Você imaginar que a fase mais produtiva da vida dos 60 aos 70 anos. Quantos de vocês tinham ideia disso? Quantos de vocês já encontraram alguém que quando chega na cidade acha que está vivendo seus últimos dias, o seu fim? Sabe, eu acho que às vezes a gente precisa se atentar ao que a ciência está nos mostrando, para nos arrancar de um ambiente onde a religiosidade nos rouba a compreensão de algumas coisas. Cuidar da tua saúde, cuidar da atividade física, é evitar inclusive demência, segundo o que o Dr. Zé Bento acabou de nos falar. E nessa fase da vida, aonde nós precisamos entender que nós estamos emocionalmente mais preparados, aonde há mais sabedoria para se fazer as coisas, é onde as pessoas estão pensando em pendurar a chuteira. Por quê? Por causa dessa inversão de valores, de achar que hoje tudo tem que ser mais cedo e que com 50, 60 anos você já está velho para algumas coisas. A Bíblia é um livro de gestão, e eu estou batendo nessa tecla desde ontem. Não é um livro de religião nem de filosofia. E nós precisamos aprender a administrar a vida que nos foi dada. A palavra culto, que nós usamos para vir na igreja uma vez ao domingo, ela deriva da palavra cultivo. Quando Deus coloca o homem no jardim, Ele coloca o homem para cultivar. O que é culto? Para Deus, culto é administrar o que Ele te confiou. Eu te dei o jardim, administra isso. Isso é cultivo. Então, o que é o teu culto a Deus? É a maneira como você administra a tua vida.
Não é meia dúzia de canções que você canta ou sentar numa cadeira ouvindo uma palavra por 1 hora. Isso não é culto. O culto é como você gestiona a sua vida, como você administra o seu tempo, como você administra a sua casa, como você administra as suas finanças, como você administra a sua saúde. São responsabilidades que foram nos dadas pelo Senhor e que glorificam a Ele quando você administra com essa consciência. Todo menino, toda menina deveria ser instruído desde cedo na igreja a respeito de como se prepara para um casamento. A gente tem que lidar hoje com o divórcio porque a gente não instrui os jovens a respeito da seriedade que é o casamento. Quantas pessoas eu aconselho hoje e falo assim: casei mal, não tinha consciência da seriedade do que eu estava fazendo. Nós não instruímos mais do que é tomada de decisão. A principal administração da vida, depois de você administrar a sua vida espiritual, se chama casamento. Se você define mal algumas coisas, você vai lidar com essa ausência de administração por toda a vida. Intencionalidade nas relações. Como você administra as relações, amizades. Quando Deus quer nos presentear, Ele não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas. A gente vê os púlpitos tomados de pessoas dando testemunho: eu queria contar uma bênção, Deus me deu um carro novo, Deus me deu uma casa nova. Deus não está preocupado com carro novo ou casa nova. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca pessoas na sua vida. E às vezes você cuida muito bem do seu carro, você cuida muito bem da sua casa, mas você cuida muito mal das relações que Deus te presenteia. Qual a tua intencionalidade em cultivar algumas pessoas que Deus colocou na sua vida, que são verdadeiros presentes para você? Finanças, como nós administramos as finanças? Saúde, a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Como que nós administramos o corpo? E o tempo? E o tempo, irmãos, como nós administramos o tempo? A gestão do tempo engloba todas as outras gestões. Como eu falei anteriormente, quem não sabe administrar o tempo não cuida da saúde, não cuida da família, administra mal o ministério, não sabe investir em amizades, não sabe desfrutar de uma vida generosa, vive sempre atrasado, acelerado. Isso daí faz uns 30, 40 dias atrás, um pastor me chamou e falou assim: Cris, eu sei que se você é corrido, eu sei que você está fazendo, começou a falar um montão de coisa. Dele pegou e falou assim: mas eu precisava um pouco do teu tempo, você consegue me atender amanhã? Eu não quero roubar o teu tempo, mas eu preciso. Eu falei: calma, meu irmão, eu tenho amanhã, a gente pode marcar das 4 às 5 horas lá na igreja, tá bom? Eu te atendo. Amanhã? Eu falei: você não está precisando falar comigo? Eu estou te falando, mas você consegue? Eu falei: consigo. Eu pensei, mas não falei. Eu falei: eu administro o meu tempo, você que não administra o teu. Porque a pessoa cria um negocinho: você faz tanta coisa, você é tão ocupado. O fato de fazer muitas coisas não quer dizer que eu não tenha tempo. Quanto mais coisas eu faço, é sinal que o Senhor está me ensinando a administrar bem o meu tempo para fazer mais coisas. E então no dia seguinte eu estava na igreja 15 para as 4, tinha marcado com ele às 4 horas. Cheguei 15 para as 4. Cheguei, entrei na minha sala, tomei um café, respondi as mensagens. Deu 4 horas, o irmão não chegava. 4h10 o irmão não chegava. 4h15 o irmão não chegava. E eu estou de boa, né? 4h20 liga a menina da recepção, fala assim: Cris, fulano de tal daqui. Eu falo: pode entrar. Ele entra todo esbaforido, suando, falou: Cris, me perdoa, cara, eu não quero roubar teu tempo, eu não quero. Eu falei assim: irmão, deixa eu eu preciso te falar uma coisa. Ele falou: o que foi? Cara, para de falar que você não vai roubar meu tempo. Deixa eu te falar, você não tem condições nem que você queira de roubar meu tempo. O meu tempo eu administro, e eu decidi semear na tua vida o meu tempo. Você não está roubando meu tempo, fui eu que decidi separar esse tempo para te atender. E se você chegou 20 minutos atrasado, não sou eu que estou sendo roubado, é você, porque eu tenho das 4 às 5 para te atender. Você perdeu 20 minutos, já está contando. Quem administrou mal o tempo foi você, não fui eu. Você não precisa me pedir perdão. Esse tempo está semeado para você. O que você vai fazer com o que eu estou te dando é você que sabe.
Agora, eu não dou permissão para ninguém roubar meu tempo. Quem administra o meu tempo sou eu, porque eu sei que o Senhor me confiou a responsabilidade de administrar tudo que me vem às mãos, inclusive meu tempo. Eu sei o tempo que eu preciso dedicar à minha família, eu sei o tempo que eu preciso dedicar ao meu cuidado, o tempo que eu preciso dedicar a estudar e o tempo que eu tenho para servir as pessoas. E esse tempo eu estou semeando para servir você. Você está entendendo, meu irmão? Quem governa a tua vida é você? Ou as atividades na sua vida vão vindo uma sobre a outra e você não consegue mais administrar nada? Administrar o tempo, de fato, não é algo natural para nós, porque nós não fomos criados para viver no tempo. Agora, como é possível eu viver dentro de uma realidade temporal e administrar isso através de uma mentalidade eterna? Repita comigo: Kairos. Kairos é o tempo de Deus. É o tempo que não está sujeito ao Cronos. É o tempo exato de Deus que não se prende à cronologia humana. E a Bíblia, ela nos mostra essas duas palavras de forma bem diferente e opostas. O que é o Cronos, o tempo contado pelo relógio, o que é o Kairos, o tempo de Deus. E nós precisamos reprogramar nossa mente para viver a partir do Kairos e não do Cronos. Para que você não se sinta acelerado, para que você não viva ansioso, para que você não se sinta pressionado, para que você saiba viver cada etapa da vida debaixo da estação correta. Amém? Viver o Cronos, viver nesse tempo cronológico, vai gerar em você ansiedade, competição, cansaço, frustração. Agora, quando nós vivemos a partir de uma realidade do Kairos de Deus, nós sabemos discernir melhor os momentos em que Deus age, aprender a esperar a maturação do fruto. Gálatas 4:4 diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A palavra tempo utilizada por Paulo em Gálatas é a palavra Kairos. O que quer dizer isso? O dia que Jesus nasceu foi marcado por Deus dentro da eternidade. Deus tinha um tempo exato para que o seu filho viesse ao mundo. Assim como Deus tem um tempo exato para trazer solução a essa situação que você está vivendo. Assim como Deus tem um tempo exato para produzir transformação numa realidade da tua vida. Agora, se você ficar olhando o que você está vivendo por uma ótica cronológica, parece que Deus está atrasado. Parece que as coisas não acontecem no tempo certo, mas não é o teu tempo, é o tempo de Deus que sobrepõe o nosso. E quando você começa a entender o tempo de Deus, você consegue descansar. Que há um tempo para semear, há um tempo para o desenvolvimento do fruto, para cultivar, e para que você possa ver e colher do fruto que foi semeado e cultivado. Agora, se você tentar pegar o fruto antes do tempo adequado, tem alguma maneira de eu acelerar um processo que é de Deus? Não tem. Eu preciso aprender a respeitar a esse tempo, a viver através de uma mentalidade eterna. Eu me lembro que quando o meu primeiro filho nasceu, o Caio, a gente tinha um pediatra que nós levávamos ele, e eu estava no momento da minha vida tomado pelo tempo, consumido pelo tempo. Uma empresa com mais de 1.000 funcionários, 500 funcionários registrados, mais 500 empreiteiros, e eu atendia gente de meia e meia hora no escritório. Eu era o diretor da empresa. Então a Leila marcava a consulta do Caio para me ajudar ainda mais às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde eu falava para ela assim: eu quero participar de tudo na vida do Caio, você me fala o horário da consulta que eu vou. Ela falou assim: amor, a consulta do Caio às 3 horas. Eu falei: nossa, não tinha um horário pior para você marcar? Era sempre terça-feira às 3 horas, eu lembro disso como se fosse hoje. Daí eu rebolava para ajustar minha agenda e falava assim: ó, não marca mais nada para mim das 2h30 até as 4h30, meia hora para eu sair, pegar eles, chegar no médico, beleza. Eu tinha que cancelar umas 3, 4 reuniões e separava da minha agenda 2h30 às 4h30. Chegava no médico 3 horas da tarde. Sabe que horas o abençoado ia me atender? Eu ficava 1h30 na sala de espera. E o pediatra nos atendia sempre que marcava às 3, às 4h30. Conclusão: eu passava 1h30 sendo acalmado pela Leila. Amor, fica de boa. Amor, ele já vai atender. E eu entrava no consultório toda vez bravo.
Falei, como que pode o cara marcar comigo 3 horas e me atender 4h30? Eu achava uma falta de respeito. Foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes. Até que na quarta vez a minha esposa, muito sábia, me chamou e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que ele vai atrasar, não sabe? Eu falei, sei. Você quer ir no médico? Eu falei, quero. Ela falou assim, então libera a tua tarde. Cancela seus compromissos. Não adianta você ir lá e ficar bravo. Não adianta você ir lá e você não desfrutar. Você não está querendo aproveitar, ver o crescimento do teu filho, desfrutar disso. Você já sabe, se prepara. Olha só, se prepara para o atraso dele. Sabe o que eu fiz? Eu cancelei todos os meus compromissos naquela tarde. Peguei um livro, levei o livro, cheguei pontualmente no horário da consulta, 3 horas. E fiquei lendo o livro por 1h30 que ele atrasou, como sempre. E quando nós fomos atendidos, pela primeira vez, depois das 3 outras anteriores, eu entrei na sala sorrindo e falei assim: ô doutor, tudo bem? Por quê? O que mudou? Foi o doutor? O que mudou? Foi o atraso? O que mudou foi a minha consciência de me preparar para o tempo que eu sabia que ia ter que esperar. Existiram situações na minha vida, provas que eu entrei, que foi Deus que me colocou, que o Senhor me falou assim: se prepara, porque isso não vai ser da noite para o dia, não vai ser um milagre que vai resolver, é um processo que eu tenho contigo. Ou você se prepara para viver o tempo de Deus, ou você vai estar sempre angustiado, você vai estar sempre precipitado, você vai estar sempre querendo que Deus resolva no teu tempo e não no dele, e daí você se frustra. A realidade do Kairos requer de nós acessar a mente eterna de Deus para administrar assuntos temporais. Guarde isso no teu espírito, meu irmão. O que eu estou te dando é uma chave poderosíssima. Você precisa administrar assuntos temporais com uma mentalidade eterna, sem permitir que a temporalidade te exerça pressão. E como isso é possível? Como eu faço para acessar a eternidade? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 1, 23. Eu falei que depois do pecado nós nos tornamos corruptíveis, sim ou não? Porque nós passamos a habitar no tempo. Qual é a maneira de nós sairmos dessa realidade e começarmos a desenvolver uma mentalidade eterna? 1 Pedro 1, 23 diz assim: a solução, olha para quem está do teu lado e fala assim: se você está do lado do teu marido que é acelerado que nem eu era, se você está do lado da tua esposa que é pilhada que nem eu era, fala para ele assim: presta atenção agora, hein? Fala para quem está do lado, presta atenção agora. Ó a sua solução aqui, amor. Fala assim, ó a sua solução aqui. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre, ou em outras versões, que é eterna. Nós somos gerados de novo agora de uma semente incorruptível, de uma semente que não foi corrompida pelo tempo. Ou seja, quando nós nascemos de novo em Cristo, nós acessamos outra vez a mentalidade eterna. Nós precisamos ser gerados pelo Espírito para desenvolver então essa mentalidade eterna. É o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, não é o quanto você estuda de teologia, não é o quanto você tenta entender, porque o mais alto do teu saber, quando eu falar para você assuntos espirituais, você tentar entender com a mentalidade natural e temporal, vai ser loucura. Então Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. E daí a mente natural dele, que era inteligentíssimo, raciocina assim: como que eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe? Não, eu estou falando de uma realidade espiritual. Daí, quando a gente fala esse texto, as pessoas querem falar: me dá o passo a passo de como eu faço isso. Não tem passo a passo para assuntos espirituais. É uma obra do Espírito. Você tem que se render para que o Espírito Santo te governe por completo. A única coisa que cabe a nós nesse processo é negar nós mesmos, é renunciar à nossa vontade e nos tornar disponíveis para que o Espírito possa nos governar. E então você é gerado pelo Espírito para voltar a entender a vida a partir de uma perspectiva eterna e não temporal.
Tudo que nasce em Adão é corruptível. Tudo que é exposto ao tempo é corruptível. Mas quando nós somos gerados outra vez, nós rompemos com a temporalidade e passamos a acessar de novo a mente eterna. Ou seja, eu volto a funcionar da maneira como Deus me criou para funcionar. Irmãos, é incrível. É como se você fosse liberto de tudo que te pressiona, de tudo que te angustia. Em Cristo a eternidade que foi perdida é restaurada. João 17:3, olha só. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é algo que você vai alcançar um dia depois que você morrer. A vida eterna é Cristo sendo revelado em mim hoje, e eu passo a viver hoje com uma mentalidade eterna. A vida eterna nós temos porque nós estamos presos no tempo, nós temos a tendência de enquadrar todas as coisas em passado, presente e futuro. Então quando você ouve falar vida eterna, você pensa em futuro. Não, a vida eterna é que hoje Cristo seja revelado no teu espírito. Você passa a viver a eternidade já, agora. Não é um futuro após a morte, é uma qualidade de vida presente, livre do domínio do tempo. E uma das marcas da vida eterna agora é que podemos nós ter governo sobre o tempo. Efésios 5, do 15 e 16 diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo teve uma mente remida. Paulo foi restaurado, Paulo foi enxertado na eternidade, ao ponto de dizer: não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Paulo fala o seguinte: se a sua mente foi restaurada à eternidade, agora você tem que saber remir o tempo, você tem que saber administrar o tempo. Você e eu não podemos mais perder tempo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você não pode mais perder tempo na vida. Ah, irmão, fala com mais convicção. Faz uma cara de profeta, põe o dedo na cara de quem está do lado e fala assim: você não pode mais perder tempo na vida. Agora, o natural, tudo que você vive sem uma mente eterna, se torna miserável. Como assim? Deixa eu te dizer uma coisa: miséria não é ausência de dinheiro. Miséria é ausência de eternidade na tua vida. Toda pessoa miserável, ela é dominada pelo tempo. E o dinheiro tem o seu valor medido pelo tempo. Se eu te der hoje 500 reais, tem um valor. Se eu te der os mesmos 500 reais, daqui a 10 anos tem outro valor. Porque o dinheiro tem um valor no tempo. Miséria não tem a ver com dinheiro, miséria tem a ver com tempo. O que governa a sua vida, a eternidade ou o tempo? Se você não tem consciência de eternidade, naturalmente você é uma pessoa que tem uma mente miserável. E eu vou te mostrar. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo. Ou seja, o que quer dizer isso? Você se transformou no crente pidão. É o crente que aceita Jesus e acha que agora Deus tem obrigação de responder todas as suas necessidades. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me resolve isso. Você só espera em Cristo para coisas dessa vida. Se você só espera em Cristo para coisas dessa vida, a Bíblia te chama de o mais miserável dos homens. Porque você está tentando entender um Deus eterno como se fosse uma entidade para atender às suas oferendas temporais. Você quer fazer uma troca com um Deus que é eterno, que está te oferecendo te voltar à eternidade, te chamar de filho, mas você quer uma relação comercial com Ele para resolver problemas temporais. Isso se chama miséria. E essa miséria, ela pode ser vista em realidades do nosso dia a dia. Como eu falei ontem, pessoas que perdem relacionamentos por causa do dinheiro. Olha, eu te emprestei R$1.000, Medina, você não me pagou, cara, por favor, não fala mais comigo. Você não é homem de Deus. E daí, eu nunca mais tenho relação com ele, por quê? Porque uma situação financeira foi mais forte para mim do que a conexão que a gente tem em amor. Quando eu perco o relacionamento por causa de dinheiro, eu estou falando, o dinheiro tem mais valor que os relacionamentos.
Pessoas que colocam o foco nas suas vidas em trabalhar e juntar dinheiro para um dia desfrutarem. Perdem seus casamentos, perdem seus filhos e nunca desfrutam. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de louco. Lucas 12, 18 ao 20. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei meus celeiros, construirei outros ainda maiores, ali guardarei toda a minha safra e os meus bens. E assim direi à minha alma: agora você tem grande quantidade de bens depositado para muitos anos, tranquiliza-te, come, bebe e se diverte. Contudo Deus lhe afirmou: tolo, essa mesma noite arrebatarei tua alma e todos os teus bens que entesouraste, para quem ficarão? Essa visão de vida, que a realidade da vida se resume em trabalhar, ganhar dinheiro, acumular para ter estabilidade, isso a Bíblia chama de loucura. Isso é uma mente temporal tentando administrar assuntos eternos. A mente temporal tentando administrar assuntos eternos tem como resultado miséria. Agora a mente eterna administrando assuntos temporais tem como resultado sabedoria. Se você administra assuntos temporais a partir de uma mentalidade eterna, você é uma pessoa sábia. Mas se você administra assuntos eternos com uma mente temporal, você é miserável e louco. E nós precisamos urgentemente ter consciência de como nós temos feito a gestão das nossas vidas. Se pelo Espírito, através de uma visão eterna, ou se nós temos sido pressionados pelo tempo, fazendo as coisas de forma precipitada, antes das estações. Que nessa manhã o Espírito Santo possa trazer luz no teu entendimento. Essa sempre era a oração de Paulo: Senhor, eu oro para que o Senhor ilumine o entendimento deles, que os nossos olhos possam se abrir, que nós possamos ser reconectados à eternidade, ser livres da miséria. A miséria é algo tão triste, irmãos. Esses dias eu estava fazendo um encontro de pastores em Manaus, e eu fiquei muito feliz, porque pastores que eu cuido há 10 anos foram comigo, e eu os vi ministrando. Eu falei: olha, eu fiquei muito impactado de ver como vocês têm se movido com verdade, como vocês têm se movido com compreensão, como essa palavra se tornou vida em vocês. Só tem um assunto que eu ainda me entristeço, que eu vou lutar até que eu possa ver mudado na vida de vocês. Eu estava numa mesa tomando café com eles no hotel antes do segundo dia de conferência, e eles olharam para mim e falaram: o que foi, Cris? Eu falei assim: é uma mente miserável que vocês ainda têm. Vocês ainda são escravos de uma mentalidade. Eu vejo vocês sobrevivendo. Não tem jeito de você ensinar prosperidade para as pessoas. Isso tem a ver com mudança de mentalidade. Generosidade não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. A Bíblia dá como maior exemplo de generosidade, mencionado na Bíblia, a igreja da Macedônia, que na sua profunda pobreza superabundou em generosidade. Ofertaram daquilo que não tinha por uma igreja que os perseguia. Uma igreja de judeus em Jerusalém, que tinha muito preconceito contra a igreja da Macedônia, porque era uma igreja de gentios. Quando Paulo começa a fazer uma coleta para a igreja de Jerusalém, que passava perseguição, ele não chama a igreja da Macedônia, porque ele sabia que a igreja da Macedônia era uma igreja que passava dificuldade, mas não era miserável. Tinha dificuldade, mas não era miserável. E os caras da igreja da Macedônia mandaram um WhatsApp para Paulo e falaram assim: ô, você está doido? Você está chamando todo mundo para ofertar e não chamou a gente? Paulo falou: não, pode ficar de boa, eu sei da realidade de vocês. Não, a gente quer ofertar. Vocês estão ligados que é a igreja de Jerusalém, que os caras descem o pau em vocês, falam que vocês não são crente nada, porque vocês são gentios. Não, a gente quer semear na vida deles. E Paulo, vendo a atitude da igreja da Macedônia, deixa registrado nas escrituras que generosidade não nasce a partir do que você tem. Eu tenho sobrando, eu vou dar uma semente. Não. Generosidade nasce de uma natureza transformada. Se a tua mente é uma mente eterna, você é naturalmente generoso. Agora, se você é uma pessoa temporal, tentando entender e administrar assuntos eternos, você continua se movendo em miséria. É aquela pessoa que você chega na casa dela
E ela pega aquele copo de requeijão para te servir o café, mas ela não pega o copo de cristal, porque o copo de cristal é para visita. Ela passa todos os dias vivendo do pior, porque ela tem que dar o melhor para alguém de fora. Os filhos não desfrutam, a família não desfruta. É uma mente miserável. Quando chega no culto, o momento da oferta ainda traz aquela cultura romana de pegar as moedas que estão no bolso para trazer de oferta. Isso não é oferta, isso é esmola. Você pode até dar a esmola, mas a esmola, o lugar que você traz a esmola não é num culto ao Senhor. Então, ou nós somos livres de uma mente miserável e começamos a enxergar toda a vida através de uma perspectiva eterna, ou então todas as áreas da nossa vida elas vão estar de alguma forma contaminadas por essa mentalidade temporal. Porque o dinheiro nos faz dar valor às coisas que se corrompem com o tempo. É só a mente eterna que nos ensina a ver as coisas através da ótica de Cristo. O que de fato tem valor eterno? Aonde eu tenho que e como eu tenho que administrar o tempo a partir da eternidade? Como ter paciência em meio aos processos? Como respeitar o Kairos de Deus? Por que que Jesus nasce sendo filho de Deus e espera 30 anos para iniciar o seu ministério? Irmãos, não foram 30 semanas, 30 anos. Hoje nós vemos uma precipitação de jovens que entregam a sua vida a Jesus e no dia seguinte estão gravando vídeos na internet, posando como teólogos e dando dura na igreja. Não respeitam mais os processos, os tempos. Eu fico maravilhado de ver uma geração com tantos jovens se levantando, mas esses jovens precisam de pais. Precisam de pais que falem para eles: para, ainda não é tempo. Não, mas eu já sei ministrar, tudo bem, mas não é tempo, você tem que amadurecer. Quem vai pôr freio numa geração? Quem vai explicar para uma geração o tempo de cada coisa? Deus precisa levantar pais, mas pais com uma mentalidade eterna, porque senão vêm seus filhos como produtos, com possibilidades de alcançar através deles o que eles não alcançaram. A única coisa que nos livra da corruptibilidade da vida é a mentalidade eterna. Que Deus possa nos levar a essa realidade de sermos gerados de novo de uma semente incorruptível, para que nós não estejamos mais sujeitos à pressão do tempo, e que como pais de uma geração nós possamos ensinar os nossos filhos. O mês passado eu cheguei para o meu pastor e falei para ele assim: se você quiser, eu assumo os jovens da igreja ano que vem. Ele falou, quando eu falei isso, as pessoas acharam uma loucura. Falou: cara, você está há 15 anos cuidando de pastores. Eu falei assim: mas eu tenho sentido um fogo no meu coração, uma responsabilidade pelos jovens. É como se tivesse já uma escala construída, que você começa na igreja servindo, daí você é pastor de jovens, daí pastor auxiliar, daí pastor sênior, e como se você ser pastor de jovens fosse você retroceder. A gente perdeu completamente o entendimento do que é cuidar de pessoas. Como se tivesse algumas que têm algum valor maior e você tem uma posição hierárquica para alcançar. Assim, o meu compromisso é ouvir a Deus e obedecê-lo. E se esses jovens precisam de paz, eu estou disponível. Eu estou disponível porque para mim meu coração queima em ver uma geração que não entende que se não souber respeitar os tempos vão morrer por causa de precipitação. Só houveram duas figuras, duas pessoas, duas naturezas que vieram do céu para a terra. Um foi enviado pelo Pai e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O outro foi precipitado por Deus. Quando você se move na terra, ou você se move através da unção de quem foi enviado, ou você se move através de uma unção precipitado. Aonde você se move? Você é alguém que foi enviado a fazer o que você faz? Ou você faz as coisas sem ser enviado e naturalmente você está agindo com precipitação? Qual é o espírito que governa a tua vida? Você sabe esperar o envio? Ou você todas as vezes que as coisas não acontecem no seu tempo, você se precipita? Precipitação é a natureza daquele que caiu do céu, e envio é a natureza daquele que foi enviado pelo céu. Nós precisamos escolher em qual unção nós queremos nos mover. Quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã.